Olá, colega médico, colega médica! Esse é o canal Atenção Integrativa para Médicos, onde você aprende como cuidar da pessoa como um todo, ver a saúde além da doença e engajar os seus pacientes no autocuidado. Eu sou Priscila Fiorelli e eu ensino médicos a aumentar a adesão do paciente usando a prática integrativa. E o tema desse episódio é, na verdade, um tira-dúvidas sobre a formação e atendimento continuado. Essa é uma formação que estou começando agora, lançando a primeira turma, para que médicos consigam aumentar a adesão do paciente usando a prática integrativa através de um atendimento continuado, que seja embasado em ciência, mas também com muita aplicação prática. E a formação de atendimento continuado, ela foi desenhada para isso, ela foi desenhada especificamente para esse contexto do uso da prática integrativa para médicos, para aumentar a adesão do paciente, seja para o tratamento convencional, complementar, mas isso é feito sempre de uma maneira integrativa. E eu já uso esse tipo de atendimento há 5 anos dentro do consultório e também ensinar outras pessoas, como por exemplo a Daniele, que fez um programa de acompanhamento em autocuidado na Saúde Calma, ou a Yari, que é endocrinologista e fez um programa Smart, a Nath, que fez um programa de emagrecer em harmonia. Então são alguns tipos de exemplos que você pode ter e aplicar dentro da sua atuação, dentro do seu consultório. Isso é uma vantagem tanto para você quanto para o seu paciente. Afinal, agora você vai deixar o seu atendimento muito mais estruturado para realmente apoiar as pessoas dentro do seu autocuidado, ver a pessoa como um todo e engajar dentro dessas recomendações, o que for necessário. É uma capacitação realmente para que você capacite também o seu paciente a trazer modificações realmente importantes na vida. E assim como você, eu também sempre quis ver a pessoa como um todo e acompanhar ao longo do tempo, mas eu não sabia exatamente o nome disso. E depois de ter um burnout na faculdade, foi que eu fui me aventurar trabalhando em estratégia de saúde da família, em posto de saúde, onde eu aprendi estratégias realmente para otimizar esse tempo da consulta, ainda mantendo a humanização. Eu acredito que colocar a teoria em prática ajuda muito a gente trazer realmente um melhor cuidado para os nossos pacientes, porque a gente deixa de tentar fazer o que é o ideal, ou só aquilo que tem nos livros, mas também pensa no contexto da pessoa. E depois disso eu fiz ainda residência em clínica médica, especialização em acupuntura, pós-graduação em saúde integrativa, formação em coaching. E eu fui entendendo essa necessidade de integrar todas essas técnicas, que não dava para eu uma hora fazer uma atuação ou outra, mas que eu podia trazer tudo isso dentro do cuidado com um paciente. E aí eu larguei os plantões, eu comecei a trabalhar até em algumas clínicas populares, porque eu queria trabalhar com acompanhamento de paciente em ambulatório, até clínica de funcionários também, mas durou pouco, porque realmente percebi o como era necessário eu aplicar algumas práticas que em alguns contextos é mais difícil, ainda que é possível. Eu comecei o consultório usando tudo que eu aprendi nessas formações, mas nenhum tinha uma receita de bolo, né? Nenhuma formação dava uma receita de bolo, como que eu ia colocar isso na prática de fato. Então eu fui criando, eu fui experimentando, fui vendo com os pacientes, conversando, fazendo decisão compartilhada também, entendendo qual era o meu jeito de fazer o atendimento, minha abordagem e também o que os meus pacientes precisavam, que envolvia muito mais do que consultas avulsas. Eu vi que era sobre o tratamento completo. E por isso que eu acabei apelidando agora de atendimento continuado, porque a gente precisa pensar realmente num acompanhamento que veja não só a pessoa como um todo naquele momento, mas ver a pessoa como um todo ao longo do tempo. E conversando com colegas, eu fiquei assim inconformada de como que eles não conseguiam aplicar a saúde integrativa na prática, porque tinha essa limitação dessa cultura de consultas avulsas e também o tentar encaixar o tipo de atendimento que seria um atendimento para doenças agudas
dentro de um atendimento que, na verdade, são para pacientes crônicos. Por isso que a gente precisa alinhar muito bem o que é um tratamento de uma doença aguda e o que é um tratamento de uma doença crônica, e que eles não são iguais. Não dá para usar o mesmo modelo de um tratamento de doença aguda para uma doença crônica. E aí, conversando com esses colegas, eu fui entendendo essa necessidade e a gente começou a trocar ideias em comunidade, junto, e entendendo qual era a dificuldade de cada um, como cada um colocava na prática. Afinal, não tem um único jeito da gente cuidar. E foi depois de 2 anos com essa comunidade que a gente criou que eu entendi que para impulsionar os resultados ia ser necessário um método, um passo a passo, e foi aí que surgiu a formação de atendimento continuado para médicos, que é onde eu estou lançando a primeira turma agora. E eu realmente procurei trazer esse enfoque para médicos para ser muito mais assertiva com o que você precisa nesse momento. Até porque eu sou médica também e eu sei as dificuldades que você passa com os seus pacientes, às vezes até alguns pensamentos também que podem vir, e aí a gente pode trocar muito mais isso junto. Mas eu quero deixar claro que esse atendimento continuado você pode fazer de uma maneira interdisciplinar, inclusive é incentivado que você faça isso com outros profissionais para agregar também. E o que é a formação de atendimento continuado? A formação em atendimento continuado para médicos é uma assinatura anual, é um curso EAD e uma comunidade. É uma integração, realmente ele é integrativo por si só, porque ele tem esse envolvimento não só de ter um método passo a passo para você montar o seu protocolo de atendimento continuado e assim poder aumentar a adesão do seu paciente usando a prática integrativa, mas também você conta com uma comunidade de pessoas como você que tem os mesmos desafios e também para compartilhar conquistas, para ter esse apoio mútuo e a gente ter esse crescimento juntos. E os 3 pilares que a gente tem da formação de atendimento continuado é a pessoa como um todo, o autocuidado apoiado e o feedback e a gamificação. São estratégias que por si só já são práticas integrativas. Por isso que dentro da formação de atendimento continuado, você já vai sair com uma capacitação para o uso de práticas integrativas, mas elas não vão ser apenas práticas integrativas aleatórias. Elas foram escolhidas de maneiras estratégicas para que realmente ajude você a aumentar a adesão do paciente usando essas práticas, trazendo esse engajamento para ver a pessoa como um todo, ajudar no autocuidado e também fazer uma personalização e um maior engajamento dos seus pacientes. Quer dizer, você vai aprender as práticas integrativas aplicadas dentro do atendimento médico com esse enfoque de acompanhamento clínico de pacientes crônicos ou também para promoção de saúde. E o que não é a formação de atendimento continuado? Ela não é uma receita de bolo única de como se aplica a saúde integrativa. Existem diversas formas de fazer isso. Eu trouxe isso dentro desse contexto de atendimento clínico, de consultório, principalmente voltado para médicos, mas não só isso. A gente tem materiais prontos, materiais editáveis, então você vai realmente poder evitar de cair na procrastinação de começar. Mas eu também ensino fundamentos, porque eu acredito que a partir desses fundamentos você vai conseguir adaptar para a sua prática e depois de você começar a fazer com todas as coisas que já estão prontas, você vai ter essa possibilidade de adaptar com as ferramentas editáveis que você vai adaptando para a sua prática e também vendo as necessidades dentro do seu próprio contexto. Quer dizer, a formação de atendimento continuado, ela é mais do que só materiais prontos. Eu também ofereço todos os fundamentos para que você consiga realmente aplicar e adaptar para a sua prática. E não só isso, a gente, através da comunidade, também dá esse apoio com trocas de experiências e a gente tem também momentos em que a gente pode trocar ideias mais profundas com encontros e você pode trazer sua dificuldade, a gente vai juntos a ajudar você. Por isso que ele também não é um curso que ensina algo que seja exclusivo de ato médico ou de outro profissional.
Eu não ensino prescrição médica, e sim como promover o cuidado integrativo. Acho que é importante dizer isso porque não é a intenção, né? Muitas pessoas podem ter a ideia de que prática integrativa é igual a prescrever suplementos, prescrever fitoterápico. E não é isso. A gente tem muitos tipos de abordagem que a gente pode fazer e a gente tem essa intenção de ter essa visão mais integrada. Você pode, claro, fazer isso na sua prática, fazer essa prescrição, que seja de suplementos, fitoterápicos ou o que for necessário. E, na verdade, esse atendimento continuado vai te ajudar para que não seja simplesmente substituir uma prescrição de um medicamento alopático por um tratamento que seja prescritivo também, mesmo que integrativo ou complementar. Por quê? Quando você transforma muito mais o seu atendimento além da prescrição, quando o seu tratamento ele vira esse atendimento continuado, você vai ser muito mais do que um prescritor. Você pode ainda prescrever, seja medicamentos convencionais ou complementares integrativos. Mas agora você vai ser também um médico que causa transformação nos seus pacientes, trazendo maior adesão usando essas práticas integrativas. E para quem que é essa formação em atendimento continuado? É para médicos generalistas, médicos especialistas, médicos recém-formados e médicos que atendem ou querem atender pacientes clínicos em consultório para manejo de condições crônicas e promoção de saúde. Para quem que não é essa formação de atendimento continuado? Não é para médicos que queiram só atender consultas avulsas e não fazer um tratamento completo para os seus pacientes. Também não é para os médicos que queiram só prescrever remédios. Nada de errado com isso, mas essa não é a nossa abordagem dentro da abordagem integrativa. E essa formação também não é para pessoas leigas. A gente realmente traz esse enfoque muito para o atendimento médico. Dentro dessa formação, o que você vai receber? Você vai receber 5 módulos EAD, quer dizer, educação à distância, são aulas gravadas que estão lá já na plataforma e que elas são liberadas semanalmente. Isso acontece realmente para dar essa melhor experiência e para você ter um aprendizado muito mais eficaz. No módulo 1, você vai ter clareza de que precisa para montar o seu atendimento continuado através de um raio-x do seu atendimento. No módulo 2, você vai construir um protocolo de atendimento com uma visão da pessoa como um todo e assim ter segurança de usar a abordagem integrativa com os seus pacientes. No módulo 3, você vai elaborar um passo a passo do seu atendimento, desde a pré-consulta até o pós-consulta, para ter esse conforto e ter tudo o que você precisa para cada uma das fases do seu atendimento. No módulo 4, você vai desenvolver estratégias para personalizar e engajar os seus pacientes no tratamento e assim ter liberdade de planejar e adaptar o atendimento para a sua realidade e para o seu paciente. E no módulo 5, você vai estruturar o seu consultório para implementar o atendimento continuado e sentir satisfação em atuar com um consultório com abordagem integrativa. Você vai receber também uma apostila com todo o conteúdo das aulas para você que gosta de fazer anotações enquanto está assistindo. Além disso, logo no check-in, quando você entra na plataforma, você consegue fazer um teste de perfil comportamental. E esse teste é importante para você ter esse autoconhecimento e saber como você funciona e também adaptar os seus estudos e aprender do seu jeito, porque eu realmente acredito que a gente precisa personalizar essas nossas informações. E não é só isso, na verdade, você vai ter uma rota de implementação, que é um passo a passo, um checklist com tudo direitinho do que você precisa fazer para montar o seu protocolo de atendimento continuado. E você também recebe um caderno de exercícios que dá apoio para as missões que tem dentro dessa rota de implementação.
Quer dizer, é tudo mastigadinho, é só seguir o passo a passo que você vai conseguir implementar com muito mais naturalidade e com personalização no seu atendimento. A gente tem também aulas práticas mensais que são online no Zoom, onde a gente tem interação, onde a gente consegue realmente conversar e se aprofundar. E não só isso, a gente fazer simulações de atendimento, discussões de caso e plantões de dúvida, onde você pode trazer as suas dúvidas, as suas dificuldades, os seus desafios, e todo mundo também vai te ajudar a encarar isso de uma maneira muito melhor, fazendo essa troca de experiências e entendendo o seu momento também. A gente tem uma comunidade no WhatsApp, onde a gente pode fazer um bate-papo, trocar ideias e compartilhar também o que a gente tiver, tanto de dúvidas, quanto também compartilhar as nossas conquistas. E como bônus, você recebe dentro da comunidade aulas com membros e convidados, que elas são marcadas conforme a necessidade que você tiver dentro do curso, e a gente vai se aprofundar em algum tema que seja mais específico. Como, por exemplo, a gente tem aula de precificação com planejadora financeira, a gente tem aula de Health Compliance com advogadas, a gente tem aula também de práticas integrativas específicas, como, por exemplo, pranayama, e a gente tem todas essas gravações dessas aulas dentro da nossa biblioteca, que também faz parte desse bônus, onde tem as gravações e também tem referências com fontes confiáveis para o que você precisar se aprofundar dentro da sua prática. Além disso, a gente tem de bônus também uma farmácia criativa, onde tem ferramentas práticas que você pode usar no seu atendimento. E não é só um cardápio de práticas que eu dou para você. Eu falo também qual o objetivo de cada uma das práticas e em que momento do atendimento você pode usar essas práticas. Dentro da formação, eu vou explicar direitinho, por exemplo, os 5 As da anamnese integrativa. E na farmácia criativa, as ferramentas e as práticas, elas são organizadas de acordo com esses 5 As, de acordo com cada momento da sua anamnese, da sua consulta, do seu atendimento, para que seja realmente mais assertivo e que você possa usar essas práticas, essas ferramentas com intencionalidade. Além disso, não bastasse tudo isso, a gente ainda tem um presentão que é o meu protocolo de motivação gentil. Esse é um protocolo passo a passo que eu uso hoje no meu consultório e ele é baseado no modelo de mudanças de hábitos com base em autocompaixão, para que a pessoa ela possa mudar de hábitos de uma maneira muito mais gentil, respeitando cada fase da pessoa, mas também incentivando para que ela não desista daquilo que faz bem para si mesma. E eu tenho explicadinho um módulo inteiro falando o que é esse protocolo da motivação gentil. Eu falo todos os fundamentos, dou as ferramentas práticas e entrego tudo isso em PDF para você e que você pode simplesmente imprimir e usar com os seus pacientes. Isso é uma transformação porque é embasado em evidências, todas essas práticas que eu estou falando, e além disso, elas têm essa aplicabilidade. Eu realmente coloco isso na prática, vejo o resultado e eu estou dando isso para você. E por que essa formação em atendimento continuado é uma oportunidade? Porque ela usa uma metodologia que respeita o seu tempo, o seu perfil, tem uma comunidade para trocas, tem um passo a passo com materiais prontos e editáveis. Além disso, você vai ter segurança para poder mudar essa cultura de retorno. Você vai aprender a como ter melhor gestão do seu tempo para você oferecer um atendimento de qualidade, ainda mantendo a sua própria saúde física, mental e espiritual. Você vai também aprender a melhorar os seus atendimentos com os seus pacientes, aprender a otimizar o atendimento que você tiver com os seus pacientes, saber comunicar em pouco tempo o que você vai fazer junto do paciente ao longo desse acompanhamento, saber lidar com equipe, que às vezes pode ter até alguma dificuldade de aceitar esse cuidado integrativo, e o como você vai esclarecer ao paciente esse método para ele entender quanto a sua autonomia para o cuidado também. E você pode
continuar atendendo do jeito que você está atendendo hoje, mas você pode também modificar dentro dos atendimentos, seja com um consultório particular ou não, dependendo do que você estiver fazendo hoje, mas que a gente considera esse atendimento como um atendimento clínico mesmo, com acompanhamento a longo prazo. Pode ser em ciclos com um curto menor de meses, ou pode ser realmente durante anos. Isso daí é muito importante. Você vai aprender mais sobre o que é a medicina e saúde integrativa. Vai aprender mais sobre as PICs, que são as práticas integrativas e complementares. Você vai aprender como fazer um acompanhamento continuado e usar as práticas integrativas nesse sentido. Vai aprender mais sobre a MEV, por exemplo, que é a estilo de vida e adesão. Você vai melhorar a adesão do paciente, mantendo os pacientes com consultas regulares, orientações práticas. O paciente ele vai sair muito mais satisfeito, mas não só isso, mas também com bons resultados. E essa adesão do paciente ao tratamento é através de estilo de vida saudável, que seja também sustentável, que tem base integrativa e que você tenha uma boa relação com o seu paciente. E existe uma maior receptividade quando você faz esse tipo de atendimento, porque você mostra também empatia, atenção e resolução de problemas. Você usa ferramentas que são mais eficazes. E é ótimo a gente poder fazer isso em comunidade, porque a gente vê tanto como cada um consegue aplicar dentro da sua atuação e a gente, ao mesmo tempo que troca experiências, a gente cresce também. Assim que a gente ensina, a gente aprende, a gente aprende, a gente ensina, enfim. E também perceber que você não está sozinha, que você não está sozinho, que você pode usar essa abordagem integral com muito mais segurança e conforto dentro dos seus atendimentos. E eu vou falar alguns exemplos de algumas ferramentas e materiais que a gente tem dentro da formação em atendimento continuado. A gente tem, por exemplo, a ferramenta Roda da Saúde. Essa é uma das ferramentas principais que a gente usa para ver a pessoa como um todo. E ela tem, assim, 1001 utilidades. Tanto que existe, inclusive, uma aula que chama 1001 utilidades da Roda da Saúde, que você consegue ver dentro lá da formação em atendimento continuado. Além disso, você vai receber, por exemplo, também um checklist para apoio na tomada de decisões. Qual que é a melhor ferramenta para eu usar para o meu paciente? Eu falo uma técnica que você pode usar para poder escolher essas ferramentas e, além disso, um checklist para que você possa ir refletindo sobre as suas escolhas com os seus pacientes e ver se essa é a melhor técnica naquele momento para aquele paciente. Outro exemplo que você recebe nessa formação é uma planilha de Excel com todas as fórmulas já integradas. A única coisa que você precisa é preencher o como que você faz no dia a dia, quantas horas você disponibiliza para os atendimentos, quanto é o seu tempo de consulta, enfim, eu deixo tudo lá detalhado e você só preenche com isso, já tem todas as fórmulas prontas e você consegue saber como que seria uma precificação justa para os seus atendimentos, de uma forma que realmente valorize você e valorize o seu paciente, para que você tenha um atendimento diferenciado e que também traga essa precificação de uma maneira justa com o que você faz hoje. Tem algumas dúvidas que eu separei que eu queria trazer para responder sobre a formação em atendimento continuado e o como que você pode aplicar isso na prática também. Tem uma pessoa que falou assim, mas eu não tenho tempo para assistir o curso. E eu vou dizer, realmente a gente sabe, é difícil mesmo, a gente tem às vezes 1000 cursos para fazer, para assistir no meio de uma rotina corrida como é a rotina de um médico. Por isso, a formação em atendimento continuado, ela não vai ser mais um curso que você vai engavetar as aulas. Por quê? As aulas, elas são gravadas. Você pode assistir enquanto você está no carro, indo para o plantão, por exemplo. Também são aulas que têm partes muito práticas, com materiais prontos para você usar no seu atendimento. Quer dizer,
Você entende o conceito com a aula, você pega os materiais prontos e pode já aplicar isso dentro do seu atendimento. E além disso, a gente tem uma rota de implementação com passo a passo que você precisa para ser mais assertivo nos seus estudos. E tudo que você tiver de dúvida, você pode trazer para a gente para poder ver se precisa adaptar alguma coisa ou não. Além de usar o teste de perfil comportamental, que eu já escrevo lá o como usar esse teste para os seus estudos também. Os encontros, eles também são gravados, então mesmo se você não conseguir participar das nossas aulas práticas, que são mensais, não tem problema, você pode assistir a gravação depois também. E aí, por exemplo, a Natália, ela não tinha tempo e mesmo dando plantões, fazendo consultório, ela conseguiu assistir as aulas e materiais que ela precisava e ela aplicou esses aprendizados e construiu o seu programa de atendimento continuado. Isso tudo pela flexibilidade que esse curso traz. Uma outra pergunta que fizeram. Eu não tenho dinheiro para investir no consultório, não tenho consultório ainda. Faz sentido eu fazer essa formação? Sim, a gente sabe que construir um consultório ou clínica realmente precisa de mais investimento. Talvez você esteja começando ou recomeçando e ainda não tem onde atender ou como fazer uma estrutura que seja um consultório próprio. Mas para fazer um atendimento continuado, você não precisa ter consultório próprio. Você pode fazer um atendimento domiciliar, por exemplo, fazer telemedicina, alugar um período em uma sala ou atuar num consultório compartilhado em coworking. Eu iniciei os atendimentos dividindo sala em consultório, depois eu fui para coworking com consultórios compartilhados. E isso não muda como eu trago a qualidade dos atendimentos para os meus pacientes, porque o que é mais importante é essa qualidade que você vai dar para o seu paciente. E o paciente ele vai voltar na consulta, por quê? Porque oferece essa conexão, porque oferece esse resultado. E se você tem algum lugar, mesmo que não seja um consultório próprio, mas que oferece conforto, que tem qualidade de atendimento, independente se ele é próprio ou não, tá tudo bem. É isso que é importante. Vamos ver outra dúvida aqui. Não tenho apoio da família e de outros profissionais. Eu sei que é um pouco desafiador quando a gente atua com essa abordagem integrativa, ainda mais porque muitas pessoas ainda não sabem o que é a saúde integrativa de fato. E essa falta de apoio da família e de outros profissionais, ela pode ser um grande desafio. Por isso, a formação em atendimento continuado ela é mais do que um curso. Ela também agrega a comunidade. E a comunidade é o coração do que a gente tem da formação em atendimento continuado. A gente tem essa comunidade de médicos para que possa realmente se apoiar ao longo desse tempo, ao longo do processo e ter um ambiente com pessoas que compartilham dos mesmos objetivos que você. E isso enriquece muito para a gente trocar experiências e crescer juntos também. E um dos encontros, inclusive, da comunidade, a Paola, ela compartilhou a sua jornada dentro da medicina e da sua vida também. E ela teve apoio de muitos membros que falaram assim, nossa, obrigado por compartilhar, e também se identificaram com a história dela. Quer dizer, esse apoio humanizado em comunidade, é isso que você precisa para, inclusive, impulsionar o que você quer fazer hoje, os seus sonhos, como você quer atender os seus pacientes. E lá você pode pedir ajuda e compartilhar experiências também. Vamos ver outra dúvida tenho medo de dar errado, já fiz outros cursos e não consegui aplicar. Eu sei que boa parte dos cursos da área da saúde, mesmo na saúde integrativa ou com cursos que sejam para médicos, muitas vezes eles são teóricos demais e falta a parte prática, essa aplicabilidade realmente para que você possa transformar a teoria em prática. Por isso, na formação em atendimento continuado, além das aulas serem voltadas para a aplicação prática de você que é médico e atendimento para os seus pacientes clínicos, crônicos e para a promoção de saúde, você conta com esse bônus da farmácia criativa.
tem um arsenal lá de práticas, ferramentas, tão prontinhas, que é só você usar no seu atendimento, tá explicando direitinho quando usar, como usar e tem a ferramenta pronta para você. Nessa farmácia criativa, ela conta com esses modelos prontos para usar e além disso, ao longo da rota de implementação, conforme você for fazendo os módulos, você pode ganhar também os modelos editáveis, que são modelos que você já tem pronto e aí você pode mudar, seja uma pergunta ou outra, adaptar para sua prática, inclusive colocar o seu logo para deixar tudo bonitinho do jeito que você gosta para poder oferecer para os seus pacientes. Você pode personalizar isso para os seus pacientes também. E tudo usando, por exemplo, a sua própria identidade visual. Isso traz um grande diferencial. E os membros, eles podem usar os modelos prontos, editáveis, né, que estão presentes na plataforma de ensino. E também a gente pode compartilhar na comunidade, tudo respeitando, é claro, o que tiver de direitos autorais, mas a gente pode compartilhar, às vezes, até material que nós mesmos produzimos e a gente pode compartilhar um com os outros e assim a gente multiplica esse cuidado integrativo. Outra dúvida aqui é, não tenho pacientes, essa formação vai me ajudar? Se você é recém-formado ou está começando na área de atendimento de consultório, é bem natural que você comece com 0 pacientes, ou às vezes um paciente que é um colega, um familiar, enfim, com alguns poucos pacientes. A formação em atendimento continuado, ela é muito mais voltada para essa parte de fidelização de pacientes, mas também a gente tem aulas voltadas com princípios que a gente pode ter para captação de pacientes que sejam alinhados com a sua abordagem. Com o atendimento continuado, você vai perceber que você, na verdade, não vai precisar de muitos pacientes, porque o próprio atendimento continuado, um mesmo paciente vai ter mais consultas. Por isso que vai ser muito mais tranquilo essa parte de captação de pacientes quando você tem uma fidelização muito mais sólida. E você, ao fazer o atendimento continuado para o seu paciente, como a consulta ela traz resultado, o seu paciente também vai tender a indicar mais. E a gente sabe que a melhor forma da gente captar pacientes é através de indicação, porque são pacientes que estão muito mais preparados para esse atendimento, que são muito mais alinhados com o que você tem de atuação e que a gente também não precisa ficar se desgastando para pegar um monte de pacientes novos que vão fazer uma consulta e às vezes não vai continuar o acompanhamento. Por isso que a gente pensa muito em qualidade também. Então, além disso, você vai também começar a aplicar o método do curso dentro do serviço que você já atua, mesmo se você não tem pacientes seus próprios, e aí você pode, dependendo do que você tiver de intenção dentro da sua carreira, você poder fazer isso dentro de um consultório particular, numa clínica ou da forma que você acredita que seja melhor de fazer a sua carreira. Como, por exemplo, a Paola, ela não tinha pacientes particulares, mas ela atende no SUS. E ela conseguiu aplicar essa abordagem integrativa dentro do serviço onde ela já trabalha e começou a usar essa teoria na prática. O mais importante é isso, você começar hoje com o que tem, ou como está, e aí começar a evoluir pensando em melhoria contínua e alinhando com o seu propósito dentro da sua atuação profissional. O que mais de dúvidas aqui, ó? Mas os pacientes não querem mudar, né? Eu sei, é muito frustrante quando a gente fala para o paciente o que ele precisa fazer e ele não faz. Isso pode dar a impressão de que o paciente não quer mudar. A gente precisa tomar um pouquinho de cuidado, a gente se aprofunda muito mais nisso dentro da formação e atendimento continuado. E você vai aprender lá estratégias motivacionais, educacionais e de feedback. Elas são estratégias que engajam o paciente no autocuidado e também individualizam, e isso aumenta muito mais a adesão. Além de ter um modelo pronto, o protocolo de atendimento, que é da motivação gentil, e ele é baseado no modelo transteórico de mudança, que fala de mudanças de hábitos, e que é muito descrito na literatura e que a gente vê bastante eficácia na prática.
eu vejo que esse modelo, apesar dele realmente ter uma base científica maior, muitas pessoas têm dificuldade de aplicar esse modelo. E por isso que essa formação tem esse modelo já aplicado, mastigadinho, para você aplicar na sua prática. Ao aplicar o atendimento continuado usando as estratégias motivacionais e educacionais, por exemplo, a Yali ela conseguiu levar os seus pacientes com obesidade a aderir às recomendações e emagrecer de uma maneira saudável. Isso que a gente quer, a gente tem também essa conexão e resultado. Outra dúvida aqui é, os pacientes eles não valorizam a saúde e os profissionais. Eu sei que muitos médicos eles não sentem valorização no seu trabalho, pelos pacientes, convênios, pelos outros profissionais. E na formação e atendimento continuado, você vai aprender como criar valor dentro do seu atendimento, através dessa transformação que gera para os seus pacientes e com elementos diferenciais da sua consulta, usando essa abordagem integrativa. Além disso, a gente tem uma aula de branding, precificação e também o como atrair esses pacientes de uma forma muito mais assertiva para ver valor. E é muito importante que a gente seja mais assertivo. Você não precisa ter milhões de seguidores, por exemplo, no Instagram. Se você consegue atrair as pessoas certas, está ótimo. Você não precisa necessariamente usar também estratégias só de redes sociais. Tem muitas outras estratégias que a gente também pode fazer. Então, quando eu comecei a valorizar o meu tempo e o meu trabalho, eu também comecei a sentir muito maior valorização pelos outros. E aí, quando o paciente ele consegue ver o resultado, ele vai valorizar também, porque ele sabe que aquilo funciona, que aquilo está voltado para o que ele precisa naquele momento. Vamos ver mais perguntas aqui. Não tenho tempo para aplicar na consulta, porque demora muito, mas a consulta é muito breve. Vamos lá. Boa parte dos médicos, eu sei que ainda depende de convênio ou precisam atender em grande volume de pacientes, o que torna a consulta muito breve, às vezes de 15 minutos. Na formação e atendimento continuado, você vai aprender como otimizar o seu tempo de consulta, usando o tempo no pré-consulta até o pós-consulta também. Além disso, você vai aprender a direcionar cada consulta com um objetivo, para que você possa aproveitar melhor o tempo. E você vai aprender também a escolher as melhores técnicas para ser mais assertivo na sua conduta. E vai reestruturar o seu atendimento para ter mais tempo dentro da consulta, para que esse momento da consulta seja um momento de maior acolhimento e humanização. Eu comecei, inclusive, a usar essas técnicas de atendimento continuado quando eu trabalhava em UBS com consultas de 15 minutos. Não é o ideal, não é o que eu faço hoje, inclusive, não é o que eu acredito, mas a gente, às vezes, precisa se adaptar dentro da nossa realidade. Por isso que a gente otimizar as consultas faz muito sentido, mesmo que sua consulta seja de 1 hora, 2 horas, a gente precisa valorizar o nosso tempo. Mas você já consegue ver resultados com esse segmento do paciente, com essas pequenas mudanças que você pode fazer, mesmo que seu tempo seja mais limitado. E com o tempo, você vai conseguir atuar, por exemplo, em consultório particular, onde você pode oferecer mais tempo de consulta e usar, por exemplo, algumas estratégias como o questionário pré-consulta, que eu também disponibilizo na formação de atendimento continuado, um modelo prontinho para você usar dentro do seu atendimento e para você adaptar também. Vamos ver. Outra dúvida aqui. Eu tenho medo de ser vista como charlatão, eu tenho insegurança. Eu sei que para médicos que atuam de forma ética, usar a abordagem integrativa pode causar uma certa insegurança de ser visto como charlatão ou de oferecer algo que está fora do código de ética. E um dos valores que a gente tem dentro da formação e atendimento continuado é a atuação da medicina de forma ética. Por isso, a gente tem uma aula exclusiva, inclusive com advogados especialistas em Health Compliance, que esclarece
o que você pode e o que você não pode fazer usando a abordagem integrativa na medicina. Além disso, a gente tem indicações de referências com tudo o que você precisa para atuar de uma maneira legal dentro da sua atuação, dentro do Código de Ética Médica. E eu me preocupo muito com ética e por isso fiz também toda a consultoria para divulgar como fazer essa abordagem integrativa e a gente traz esse compartilhamento também dentro da comunidade. Não tenho especialidade médica e tenho medo de falar de promoção à saúde. Olha, eu vejo muitos médicos que são recém-formados ou às vezes médicos que são generalistas, não fizeram uma especialidade em si e às vezes porque não conseguiu se identificar com uma especialidade ou porque realmente tem essa intenção de falar mais de promoção de saúde, mas tem medo de fazer isso. Na metodologia que eu ensino da formação de atendimento continuado, independe da sua especialidade médica. Na verdade, ela inclusive pode ser usada para outros profissionais, só que essa formação de atendimento continuado para médicos, ela é específica para médicos. Eu uso exemplos, eu falo exatamente tudo voltado para médicos. E eu fiz isso para ter esse conteúdo mais assertivo, quer dizer, você vai entender os conceitos básicos dentro da saúde integrativa e autocuidado e vai aprender como aprofundar a atuação com o que o seu paciente precisa. Por isso, não precisa ter especialidade médica para fazer o atendimento continuado. Mas com uma formação de atendimento continuado, se você tem dúvidas de qual especialidade seguir, ela vai te ajudar também. Porque aí você vai ser muito assertivo em vez de simplesmente fazer um monte de especializações, pós-graduações e você faz isso sem intencionalidade. Na formação de atendimento continuado, a gente tem inclusive a técnica dos 3 Fs para tornar a sua atuação mais assertiva. E depois de você aplicar essa técnica dos 3 Fs, você vai conseguir escolher, inclusive, qual é a área de atuação, qual é a especialidade que talvez você possa se aprofundar, se isso fizer sentido para você. E aí vai conseguir direcionar de forma muito mais assertiva se você quiser fazer alguma especialidade ou até mesmo aprender alguma técnica mais específica. Como, por exemplo, a Mila, ela também é médica e ela resolveu se aprofundar dentro da parte de estilo de vida. Ou o Érico, que estava na dúvida de qual formação que ele ia fazer dentro da ginecologia, e depois de uma conversa que a gente fez, ele entendeu que em vez de ficar fazendo formações aleatórias, ele podia buscar algo muito mais alinhado com a prática de atendimento que ele estava fazendo naquele momento. Não acho que eu tô pronta, eu tenho insegurança quando ouço as pessoas falarem sobre abordagem integrativa e que curso começar, né? Cada pessoa fala para fazer um curso. Apesar de nós médicos, a gente sempre estuda, a gente está sempre estudando e a gente pode viver uma insegurança de sempre achar que precisa saber mais. Parece que quanto mais a gente estuda, mais a gente acha que precisa estudar. É fato, a gente vai precisar estudar a nossa vida inteira. Eu não acho que dá pra gente deixar de estudar. É só a gente ser muito mais assertivo nos estudos e não deixar só teoria por teoria, mas realmente aplicar na prática. Por isso, você vai precisar, sim, estudar sempre, mas aprender a atender de verdade, né, com a aplicação prática do que você estiver atendendo. Por isso, na formação em atendimento continuado, a gente tem encontros online, ao vivo, com simulação de atendimento, com uso de ferramentas práticas, para que você treine primeiro num ambiente que seja mais seguro, e aí você tem mais segurança para poder usar isso dentro da sua prática, dentro com o seu paciente. Como, por exemplo, a Sônia, ela teve mais clareza de como aplicar as ferramentas quando a gente fez uma simulação de atendimento na prática. Porque, como ela disse, a gente aprende muito mais com os nossos erros. E ao praticar as simulações, ela viu em um ambiente controlado como que ela podia treinar e ter mais segurança para fazer os atendimentos usando a abordagem integrativa. E é fato, se a gente
ficar só vendo teoria, a gente não aprende mesmo. A gente precisa aplicar e aí apontando com alguém também dizendo se aquilo tá adequado ou não, o que poderia fazer de diferente, porque esse feedback é importante para você também não ficar aplicando as coisas, mas de uma maneira errada. Mas você, dentro da formação de atendimento continuado, a gente tem as aulas práticas que a gente vai direcionar você para um atendimento muito mais assertivo e você ter segurança dentro desse cuidado. Mas aqui, ó, medo de não dar certo, né? Esse investimento no consultório e largar os outros trabalhos. Bom, a gente não tem como garantir, né? A gente não tem como ter certeza de nada. Eu não prometo resultados porque a gente tem realmente um método para ensinar e apoiar você para você fazer as mudanças que são necessárias dentro do seu atendimento. E eu sei que às vezes isso pode dar um certo medo. Por isso que na formação de atendimento continuado eu ensino um método não só de atendimento, mas também o como você vai construir o seu consultório aos poucos, com segurança, sem você investir todo o seu tempo, dinheiro numa coisa que às vezes você pode ter direcionando para um lugar que não seja sustentável. E aí, com isso, você começando com o que você tem hoje e você ir crescendo de uma maneira muito mais orgânica e direcionada com o que você precisa, sem dar um passo maior que as pernas, é isso que você precisa para ter o seu consultório mais sustentável. Como, por exemplo, a Helena, ela abriu uma clínica enquanto a gente estava fazendo a comunidade, ela abriu a clínica dela. Inicialmente, ela queria colocar um monte de atividades, colocar várias práticas e várias coisas. Só que em um dos encontros a gente conversou e ela conseguiu ver que era muito mais importante para começar a clínica dela com abordagem integrativa, fazendo o que as pessoas tinham de demanda e alinhando para depois ampliar os serviços oferecidos de uma maneira que realmente ofereça o serviço que as pessoas que estão consumindo, que estão frequentando aquele serviço precisam. E não simplesmente tirar da cabeça as práticas só porque você gosta, mas você também oferecer o que as pessoas precisam, não é para você entuchar as coisas. E a última pergunta aqui tenho insegurança no meu potencial, né? Tenho insegurança se eu vou conseguir dar conta de tudo isso. Por mais que a gente tenha habilidades, a gente tem também muita insegurança no nosso próprio potencial. E dentro da formação de atendimento continuado, eu ensino como desenvolver essa autoconfiança também. Além de usar, por exemplo, os 3 Fs, que é você ter essa formação, a força e o foco. E aí você vai entender a sua força e o que você pode fazer para usar, para fortalecer as suas forças e não só ficar tentando arrumar alguma coisa que esteja errada. Isso pode te ajudar a destravar os seus bloqueios. E é claro que você vai precisar colocar tudo isso em ação. Por isso, na comunidade, a gente está lá para te apoiar nessa jornada. Como, por exemplo, a Paola, ela tinha muita insegurança de colocar a abordagem integrativa na prática. E aí ela compartilhou as suas histórias de superações e isso inspirou também os outros membros da comunidade para ter uma vida mais autêntica, trazer esse cuidado de uma maneira mais autêntica. E falando inclusive da comunidade, eu quero dar as boas-vindas para os novos membros, os membros que já eram da comunidade, os que entraram na formação. Inclusive, vem daqui a Elisa também. Eu até fiz aqui, coloquei todos os nossos membros que estão entrando aqui na nossa formação. Então, quem entrou agora, por exemplo, boas-vindas para a Ana Carol, a Bárbara, a Jennifer, a Paula, a Regina, a Sônia, o Fernanda, o Guilherme, a Débora, a Yali, Luciana, Elisa. Então, todo mundo que entrou agora na formação em atendimento continuado, boas-vindas a vocês. A gente tem aí uma bela jornada pela frente, inclusive nosso primeiro encontro de aula prática, onde a gente vai também se conhecer um pouco melhor e ter esse networking, vai ser agora, dia 31 de janeiro, às 8 da noite, e a gente vai
se conhecer muito melhor, mas queria também dar essas boas-vindas para vocês. E se você se interessou nessa formação ou se tiver em dúvida, manda mensagem que a gente responde as dúvidas que você tiver. E se você quiser saber um pouco mais, para você ver tanto mais sobre a formação, ou também a gente deixou a palestra, a gravação da palestra, o fim do retorno, para você aprender o como dar o fim dessa cultura do retorno, porque é o que você precisa para poder começar a fazer esse atendimento continuado e aumentar a adesão do seu paciente. Você pode ir no site, o link está na bio e também tá, eu vou falar para você, é www.atençãointegrativa.com/FAC, FAC, de formação de atendimento continuado, /médicos, né? Sem acento, todas as coisas sem cedilha. Então, atençãointegrativa.com/FAC/médicos. É só você entrar nesse site que você vai ter mais informações e a gente fica à disposição se você tiver dúvidas e fica esperando você para fazer parte da nossa comunidade de médicos que acreditam e valorizam no cuidado da pessoa como um todo e que querem aprender como aumentar a adesão do paciente usando a prática integrativa. Muito obrigada e tchau, tchau!